Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui a este webinar sobre o impacto da negociação nas organizações. O meu nome é Isaura Pereira, eu estou aqui em representação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e venho aqui apenas para vos dar as boas-vindas no dia de hoje, para informar que esta sessão está a ser gravada e vai ficar disponível para todos os participantes no nosso canal do YouTube. Para o dia de hoje temos connosco a Lídia Tarré, o Steve Saavedra e Jorge Borrego. Eu vou deixar agora a palavra com a Lídia, que fará o favor de conduzir esta sessão e a quem agora deixo as primeiras palavras. Lídia, bom dia, como estás? Bom dia, Isaura. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Já estamos aqui há alguns. E sim, acho que para nós foi uma grande surpresa todas as inscrições que houve e realmente o impacto da negociação nas organizações é algo cada vez mais um tema quente, e de relevância para o sucesso das nossas organizações. Eu tenho a sorte hoje de estar aqui super bem acompanhada com o Jorge Borrego e com o Steve Saavedra. Eu já vou apresentar um bocadinho, portanto, agora eu vou dar aqui voz aos nossos convidados. Jorge, quem é o Jorge? Sí, buen día a todo el mundo. Soy Jorge Borrego, soy español, soy director da Scottwork en España. Faz 25 anos que estou desempenhando-me em Scottwork. Também abri o escritório em Colômbia, México e agora em Portugal. Estou feliz de estar com todos vocês. E Jorge, já estás nestas andanças da Scottwork há quantos anos? 25 anos. Há 25 Mas a anos. Scottwork já leva 50 anos. Exato, exato. Steve, Olá, bom dia. Antes de mais, um especial agradecimento à Câmara de Comércio e Indústria, à Scottwork e em Portugal também à Lídia, por este convite, que para mim é um prazer estar aqui convosco. Para quem não me conhece, portanto, eu sou o Steve, sou e-commerce manager no Grupo SEB há cerca de 4 anos e ao longo aqui da minha carreira tive a oportunidade de passar por várias áreas da esfera de e-commerce. Como sabem, com a altura da pandemia houve aqui um relevo bastante grande nesta área. E, portanto, aqui o tema da negociação é particularmente o tema que eu gosto e que foi exigida também ao longo das minhas funções. Explicar um bocadinho também quem é o Grupo SEB, não é? Para quem não conhece, o Grupo SEB é uma empresa multinacional francesa, portanto, líder mundial em pequenos eletrodomésticos e eletrodomésticos profissionais. Embora para algumas pessoas que estejam a assistir, o Grupo SEB possam não conhecer diretamente, digamos, a marca, podem conhecer os seus produtos, ou seja, as marcas que pertencem ao seu portfólio, nomeadamente a Rovent, a Molinex, tudo são marcas que provavelmente terão algum produto destes nas suas casas, como por exemplo na vossa cozinha ou na vossa sala. Portanto, digamos que são estas as marcas que pertencem ao portfólio do Grupo SEB. sim, marcas de certeza todos nós temos em casa, e aqui um agradecimento também, Steve, a ti, mas também à Linda, para que realmente permitiu que o Grupo SEB estivesse aqui também a dar a sua partilha. Bem, o meu nome é Lídia Tarré, eu sou a terceira geração da Gel Peixe. Estou também na direção da Câmara do Comércio, da Associação de Empresas Familiares e na Rede Mulher Líder. Já vi aí muitas pessoas conhecidas, portanto, muito obrigada pela vossa presença. E agora vou-vos dizer um bocadinho como é que foi também aqui o nosso caminho, o meu caminho na Scottwork. Okay. Estão a ver a apresentação ou estão a ver o meu ecrã? Estamos a ver aqui o ecrã, sim. Estamos a ver Então, no teu espera aí, deixa-me lá ter a certeza. Não, continuo a ver o ecrã. Há bocado deu, agora deixa-me lá perceber se isto assim já dá. E agora? Também não. Está igual. Espera. Continuamos a Isto é ver o teu espetacular quando a ecrã. gente faz os testes todos Os e depois testes. parece que mesmo assim. Wait. E agora? Também não? Está igual. Ai, meu Deus. Bem, então, se calhar eu já vou resolver aqui a minha questão. Vamos passar então, nós tínhamos
temos isto previsto então para fazer aqui uma pequena apresentação minha. Eu vou falar, em vez de estar a apresentar, vou falar assim. A questão, portanto, eu acompanho o meu pai em negociações desde os meus 14 anos e tem sido realmente muito importante estar e fazer parte destes testemunhos de observação. Depois de 30 anos destas observações, aquilo que eu vejo é que realmente nós muitas vezes associamos a negociação a relações externas com clientes e com fornecedores, mas na verdade aquilo que acontece é que realmente as relações muitas vezes são dentro dos nossos próprios departamentos, dentro das nossas próprias casas, e sempre que nós temos uma relação interpessoal com alguém, a negociação está sempre em cima da mesa. Portanto, aquilo que a Scott-Work nos dá é aqui um processo, uma estrutura para que realmente nós consigamos ter o controle e muito mais confiança depois quando vamos e estamos numa mesa de negociação. Eu quando fui tirar o curso, portanto, quando o Jorge me convidou para ir fazer o curso e para depois, vais fazer o curso e depois então vês o que é que queres fazer, a verdade é que eu fiz o curso em Barcelona e naquela semana em que cheguei eu consegui recuperar, 10 vezes o valor, portanto o meu return on investment foi 10 vezes o valor da formação e no final de 2 meses foi 30 vezes o valor da formação, o que realmente tem um impacto significativo nesse investimento inicial, porque transforma efetivamente a forma como nós olhamos para a negociação. E pronto, e já vou resolver o meu assunto e assim sendo, se calhar eu passava direto para as perguntas, que é, Steve, o grupo SEB, portanto, tu fizeste parte do primeiro grupo que fez esta formação ano passado, este ano também outros elementos do grupo SEB fizeram a formação. É realmente importante haver aqui uma aposta da formação por base das empresas e nestes temas? Claramente, Lídia. Eu diria que nós hoje vivemos num mercado em constante mudança, não é? E, portanto, nós, para acompanharmos, digamos, esta mudança, é preciso, primeiro que tudo, estarmos abertos para evoluir e também estarmos disponíveis para aprender e adquirir aqui competências. E eu sinto que no Grupo SEB este conceito de aprendizagem contínua está muito presente na nossa empresa. Por um lado, porque existe um forte investimento do grupo nas suas pessoas, e o programa da Scott-Work aqui foi um exemplo disso mesmo. O tema da negociação, por si só, é um tema central e que é também prioritário para o grupo. Tendo este programa da Scott-Work já ter sido anteriormente aplicado em vários países do grupo, foi posteriormente implementado em Portugal. E, portanto, foi alargado, como disseste bem, à equipa de vendas em 2 fases. E, aliás, dada a importância deste tema, nós, inclusive, estivemos a aguardar que a Scott-Work estivesse em Portugal, precisamente para que este programa fosse lecionado em português, precisamente dada a sua relevância na atualidade. E, portanto, por outro lado, as pessoas valorizam este investimento, que acaba por ter depois um impacto direto no seu dia-a-dia, na sua motivação e depois reflete-se eventualmente no seu grau de compromisso também com a empresa, claramente. Muito obrigada. Tenho aqui outra questão que é, realmente, aqui o nosso webinar é sobre o impacto da negociação nas organizações e será que realmente aqui o sucesso das organizações está linkado diretamente com o sucesso das competências que vamos adquirindo ao nível de negociação assertiva? Qual é que é aqui a tua visão? Eu acho que eles estão inteiramente ligados. Ou seja, o mundo em que nós vivemos também é muito competitivo e o sucesso de uma empresa depende, sobretudo, de estabelecer aqui parcerias fortes, mas mantendo também relação saudáveis com os seus clientes e com os seus parceiros. Isto permite à empresa adaptar-se rapidamente à mudança e aqui gerar bons negócios. Para isto é fundamental que as negociações sejam bem estruturadas e bem conduzidas. E, portanto, isto é um bocadinho exatamente aquilo que o programa da Scott-Work também nos entrega. Ou seja, um mapa, um framework de como é que nós devemos percorrer este caminho num tema que é tão importante. E eu acrescentaria ainda que é, sobretudo, ao sairmos de uma negociação, com o sentimento de vitória, quando os dois lados acabam por
sentir que obtiveram valor. Portanto, e aí sim a negociação é bem sucedida e obviamente que a longo prazo tem todo o impacto, ou seja, é o que sustenta o negócio a longo prazo. Por um lado, uma empresa que não investe nesta mudança de comportamento dentro dos seus colaboradores, enriquecendo com estas competências, estas skills de negociação, obviamente está aqui a limitar o crescimento da empresa. E, portanto, o que eu sinto é que, de facto, dentro do Grupo CEP, as pessoas são efetivamente o motor da empresa, que alavancam um negócio, que fazem os negócios com os nossos clientes. E, portanto, este enriquecimento das competências nestas equipas acaba por ter depois um reflexo não só nos nossos clientes, obviamente, no negócio que é feito com os nossos clientes, mas como dizias há pouco, depois também no nosso dia-a-dia, entre departamentos e até entre equipas. Portanto, há um grande resultado disso mesmo. Porque, no fundo, tudo se resume às pessoas, não é? As relações fazem a diferença. E é isto que torna uma negociação tão poderosa e tão essencial para o que uma organização queira, de facto, inovar. Sim. Eu lembro-me, a primeira vez que fizemos formação em Lisboa, portanto em Portugal, efetivamente da Gelpeixe foram 4 pessoas, o nosso responsável de distribuição moderna, de exportação, o meu irmão, na altura já estava também na Gelpeixe, e a nossa diretora de recursos humanos, porque são competências que quer para exterior, quer para dentro de portas, são realmente fundamentais. Eu vou então tentar aqui novamente a minha sorte. Vamos lá ver se é desta, e ainda não é. Eu sou sincera que estas coisas chateiam-me um bocadinho, porque normalmente costuma correr bem. E continua sem ser, portanto eu vou tentar apagar o monitor, desligar o monitor, que é para ficar só com um e assim já não há stress. Já está? Assim já se vê a apresentação? Vê-se um bocadinho. Agora já. Já? Pronto. Agora está. Então vamos lá, que às vezes Boa, Lídia. temos aqui os N ecrãs e as páginas tantas é Keep It Simple, que é sempre o melhor, que também é isso que gostamos de fazer na Scotwork. Portanto, lá está. Aqui são os tópicos que nós temos para falar hoje e esta era a fotografia que eu vos queria mostrar. Porque realmente eu acho que todos nós temos os nossos tesourinhos e aqui eu mostro uma fotografia minha com o meu pai há precisamente 30 anos atrás, em que o meu pai me enviou este ano e disse: olha, Lídia, aqui tens a idade do teu filho mais velho e eu sou mais novo do que tu nesta foto. Portanto, lá está, 30 anos se passaram e ganha-se cada vez mais consciência que realmente estas competências de negociação vão muito para além daquilo que são as relações com o exterior e estão completamente alinhadas também com competências a nível de liderança. O saber ouvir, o sermos específicos, o pragmatismo, o prepararmos para as coisas, portanto, tudo faz parte de um processo. Na Scotwork, portanto, aquilo que nós potencializamos é que as pessoas ganhem uma nova perspectiva sobre o que é a questão da negociação. Como o Jorge há pouco dizia, a Scotwork tem 50 anos, somos mais de 170 consultores, 46 escritórios, a formação é dada em 29 línguas e estamos em mais de 120 países. E a missão aqui é realmente transformar a forma como o mundo negocia, aqui num deep dive de skills, de competências de negociação. Toda esta metodologia veio em observação de negociações reais, portanto, nos anos 70 havia uma grande tensão no setor petrolífero, entre a parte de indústria e a parte de motoristas, e foi solicitado um estudo sobre quais é que eram as competências, o que é que fazia com que realmente um lado, por vezes, ficasse em vantagem ou o outro ficasse em vantagem. Daí nasceu esta metodologia, que hoje é a metodologia das 8 fases, e que veio realmente em observações reais e que hoje em todo o mundo existe e é aplicada. O nosso fundador, John Macmillan, na altura tinha sido convidado para uma função mais na área comercial e o que aconteceu foi que ele começou à procura de algumas formações na área e existe a crença de que realmente para a parte comercial há que ter um dom e obviamente que todos nós temos dons e todos nós temos mais competências para umas áreas do que para outras, mas o que nós acreditamos é que essas competências, quando são trabalhadas, todos nós conseguimos ser ainda melhores. Nessa perspectiva, e porque falamos de negociação,
a negociação vem porque normalmente vem como forma de termos aqui a resolução de conflitos. Mas não, a negociação é uma das várias opções que existe quando nós temos um conflito. E é preciso termos bem a noção de quais é que elas são para então conseguirmos decidir a melhor em cada tema que tenhamos em cima da mesa. Portanto, persuadir é sempre uma opção, que é fazer com que realmente o outro perceba e sejamos convictos naquilo que estamos a dizer e sublinhemos várias vezes o nosso ponto de vista, ter sempre depois também atenção que o outro lado poderá achar que está a ser too much, qual é que é o equilíbrio entre realmente aquilo que nós estamos a passar a nível de mensagem e o outro achar que já ficamos, que já é demasiado e que já estamos ali numa perspectiva não colaborativa, mas demasiado competitiva. O adiar é o não falar muitas vezes, é o não colocar em cima da mesa e ir em frente, ter sempre aqui a noção que às vezes até pode ser que o conflito desapareça, mas terem atenção que muitas vezes fica o elefante branco na sala cada vez maior, portanto há que ter essa coragem de falar sobre o assunto. Desistir é muitas vezes fazer exatamente aquilo que o outro quer, terem atenção que isso para relações de médio e longo prazo não é benéfico, assim como impor a sua solução, não é? Se desistir é deixar ao outro que o outro leve a melhor, salvo seja, aqui a nível de impor a sua solução é exatamente o contrário, o que também prejudica as relações de médio e longo prazo. Resolver um problema, o problema é realmente dar tantas opções até que o problema saia de cima da mesa, mas terem atenção que muitas vezes esconde aqui outras coisas por trás, portanto termos mesmo a noção do que é que estamos a resolver. Regatear é, ok, eu fico 50% satisfeita, tu ficas 50% satisfeito, mas a verdade é que de nenhum de nós sai dali com a sensação de que ganhou aquilo que queria. Arbitrar é realmente quando passamos para outro, a opção, a decisão final, ter aqui a noção que estamos a passar o poder para o outro e ficamos aqui sem voz. Portanto, para negociar, e aqui esta é uma formação em negociação, ter sempre em linha de conta que isto é um processo de troca. Ou seja, nós para conseguirmos receber algo, temos de dar algo em troca. Nós na Scott, para Bem, acho que perdemos a Lívia. a verdade e a nossa convicção. Depois também podemos resolver o problema, mas ter sempre a noção que para irmos para negociar é um processo de troca. Portanto, negociação é um processo pelo qual as partes entram em conflito, ajustam as suas posições, trocando variáveis de menor importância em troca de variáveis de maior importância, porque o acordo deve ser cumprido pelas duas partes, ou seja, aqui numa perspectiva win-win, em que os dois ganham. Uma vez mais, a negociação é um processo de troca. Portanto, como falava, é realmente um processo de 8 fases, em que é como se fosse aqui um GPS que nos dá, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir e que nos dá aqui as várias alternativas para conseguir lá chegar. O Jorge também nos vai aqui falar, que nós dizemos sempre, utilizamos aqui esta metáfora, em que a negociação é como subirmos uma montanha, e é isso mesmo, e lá está, existem as 8 fases, mas as 8 fases muitas vezes temos de ter a agilidade e a flexibilidade para as dar na sua ordem mais certa naquele momento, naquela situação. Portanto, estas são as 8 fases. O preparar, que é sempre muito importante, sabemos qual é que é a informação que vamos dar, qual é a informação que precisamos de receber, qual é que é aquela que sabemos, qual é aquela que não sabemos e que temos de saber. O dialogar, não é? O preparar é antes de irmos para a negociação. O dialogar aqui é quando já estamos com o outro na sala, ou seja em que forma, mas já estamos presentes com a outra parte e vamos então à procura dessa informação que precisamos e damos também a informação que é necessária para o nosso melhor resultado. Ter sempre em linha de conta os sinais, quer os verbais, quer os não verbais, que o outro está a transmitir e que nós podemos transmitir. Depois vem a proposta,
e também já vamos, o Jorge vai falar um bocadinho sobre esta questão de quando vem a proposta, quem é que coloca a proposta primeiro e as vantagens disso. Se a proposta efetivamente não é aceita, existem aqui duas opções, uma que é reformular, outra que é permutar, e depois o que todos queremos é realmente sair dali com o fecho de um acordo, a questão do fechar e depois a questão do acordar. Qual é a diferença entre estas duas? No acordar é quando fica realmente tudo esquematizado, do que é que todas as partes ficam responsáveis, os timings e tudo isso. Terem a noção que lá está, como dizíamos, é aleatório, temos de ser flexíveis, era bom que houvesse assim um mapa que nós seguíamos e que nos levasse ao sucesso. Muitas vezes é preciso, a negociação também é uma dança, que às vezes é uma coisa mais soft e outras vezes é um tango, mas termos a noção que realmente tendo este mapa é-nos muito mais fácil e muito mais metódico e temos muito mais controle quando temos mais consciência de todas as competências que temos de ter quando estamos em cada uma destas fases. E pronto. Esta é a apresentação que eu tinha. Jorge, eu agora fazia-te aqui algumas questões, que é, esta metodologia está realmente em muitos países, mas gostava de saber, até porque tu és responsável pelas operações da Scotworth em vários países, a metodologia não muda, o que é que muda realmente de cultura para cultura? E então, para quem nos está a ouvir e tem toda a parte internacional, o que é que realmente muda? Sim, finalmente, bom dia a todo mundo. Finalmente, o que muda é o delivery tem que ser local, sempre, porque os usos, as costumes locais são definitivas, mas a estrutura sempre é a mesma. Se você tiver um chino, um português, um índio, um americano, um anglo-saxão, sempre está a fazer uma das 8 fases. Se você faz uma foto, sempre está ou a se preparar, ou argumentando a sua posição, fazendo uma proposta, contestando uma proposta. O que varia sempre é a forma como eles fazem, mas sempre pode ser treinado no processo. Se o processo é certo, se eles cumprem com as regras de cada fase, tudo vai dar mais certo. É muito mais fácil negociar. Sim. Eu agora também, ainda existem algumas perguntas, vamos deixar então o Jorge fazer aqui a apresentação que ele tem. Seja como for, eu agradecia então, se houver algumas questões desse lado, vão então colocando aqui no chat, para depois então conseguirmos responder no final da apresentação do Jorge. Obrigada. Obrigado. Então, vamos começar. Eu falei que levo 25 anos em Scotworth, quer dizer que já formei mais de 10.000 pessoas em negociação e recebi muitas perguntas durante esses cursos. Dessas centos, miles de perguntas, eu reservei 4 que achei as mais difíceis, as mais interessantes. E as perguntas que eu recebi têm que ver com tudo isto. A primeira foi: como negociar quando a outra parte tem mais poder? E quando eu recebo essa pergunta, sempre falo: os milagres são a Fátima, eu não sou capaz de fazer um milagre. Mas se é verdade que quando você está a negociar, sempre há algumas regras, algumas coisas para ser tenidas em conta. Por exemplo, eu vou negociar e eu tenho a sensação de que está a minha situação. A outra parte tem muito mais poder do que eu, e assim que nós começarmos a negociar, ele vai provavelmente conseguir seus objetivos, eu não vou conseguir. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa para nós é vemos o poder do outro, mas não consideramos o nosso próprio poder. É bom pôr acima da mesa o poder do outro, mas também o nosso próprio poder. E o nosso poder vem da motivação que tem a outra parte para negociar comigo. Por que a outra parte tem interesse em negociar comigo? Provavelmente por 2 motivos. Temos 2 palancas que são interessantes poder ver. Uma delas é o incentivo, a oportunidade. Eu tenho algo, uma coisa, um serviço, alguma coisa que é interessante para a outra parte. E é por isso que a outra parte quer negociar comigo, porque tenho algo, seja um produto, seja um serviço. Além disso, eu tenho também outra palanca, que é o que nós chamamos sanções ou ameaças. Eu posso fazer algo que a outra parte não gostaria. É por isso que, como ela não gostaria que eu fizesse isso, ela quer negociar comigo para não fazer isso. Eu tenho uma cláusula no meu contrato, eu tenho um suministro, eu tenho alguma coisa que posso deixar de fazer ou fazer
e que para você é um problema. E a soma O dessas Jorge duas... foi abaixo, é isso? É? Sim. Sim? Está tudo certo? Está tudo Sim. certo, está tudo Sim, certo. sim. Ouvimos a todos. Perfeito. Então, o que eu dizia é que a soma das duas, os incentivos e sanções, são o que eles dão o poder na negociação. E temos que visualizar não só o meu poder, sino também o poder da outra parte. Que incentivos a outra parte tem para mim, como a outra parte pode me sancionar. E do mesmo jeito, que poder tenho para eles. Esse poder vai fazer com que eu vou ter uma zona de negociação. É a seguinte: eu posso pensar, meu ideal é uma negociação qualquer, e a minha posição ideal vem marcada por uma série de pontos. E a outra parte tem outro ideal que é diferente, provavelmente mais do seu lado. Quando eu vou preparar a negociação, sempre vou pôr um limite. Eu gostaria de fechar a minha negociação perto do meu ideal, mas até o limite é uma negociação que é boa para mim. Do mesmo jeito, a outra parte também tem seu próprio limite. E a outra parte gostaria de fechar perto do seu ideal. E aí a gente começa a negociar, começa a falar, começa a dizer o que é interessante para cada uma das partes. E se há um acordo, sempre, o acordo vai estar entre os dois limites. Esses dois limites, que são uma área de sobreposição, que são o que nós chamamos área de negociação, sempre está aí. O importante é saber que esses limites vão determinar que a zona de negociação esteja aqui e não mais à esquerda ou mais à direita. Por quê? Por questão do poder. O poder faz com que o limite esteja aqui e não do outro lado. O que é diferente é que o meu poder de negociação, a minha habilidade para negociar, faz com que eu possa fechar mais cerca do limite do outro que não do meu próprio limite. É uma questão de porcentagem. 2, 3, 4% melhor para mim. Se eu multiplico por todas as negociações, no final do ano, eu tenho muito benefício para mim. Né? Mas não sempre, nem sempre é tão simples como isto que nós vemos. Às vezes, o que nós encontramos é uma situação parecida a isto. Esse é o meu ideal, esse é o limite do outro, as exigências do outro, o ideal da outra parte. E a outra parte faz mais ou menos uma coisa assim. We demand a share in that, and most of that, some of this, and all of that. Less of that, and more of this, and plenty of this. Another thing, we want it now. I want it yesterday. I want more tomorrow. And the demands will all be changed then, so stay away. Não sei se vocês tiveram alguma vez outro interlocutor em uma negociação que fosse assim demandante. Mas quando eu encontro isso na frente, normalmente a minha posição é: bom, eu vou chegar até meu limite porque está pedindo muito, tem muito poder para mim. Mas a outra parte continua a exigir: eu quero mais, quero mais. Eu converso com o meu supervisor e finalmente accedo a fazer um limite melhor ainda para ele. Mas a outra parte continua a exigir. Se eu faço isso, e se eu consigo chegar até lá, o que acontece? Eu vou fechar o acordo, vamos ter uma negociação que é boa. Para a outra parte, com certeza, para mim, provavelmente não, porque se eu fecho aí, os resultados da minha empresa vão descer dramaticamente. A única coisa que eu posso fazer é assumir que a outra parte, mesmo se está a exigir muito, também tem seu próprio limite. E eu tenho que descobrir onde está o limite do outro. Se eu simplesmente dou, ao final vou perder todos os resultados. Então não é bom dar assim gratuitamente, eu tenho que saber como reagir. E aí nós passamos à segunda pergunta, que tem que ver com precisamente esse ponto. O que acontece quando a outra parte pede muito mais do que eu estou pronto para dar? Portanto, a primeira ideia sempre vai ser calibrar o meu poder de negociação, não somente ter em conta o poder da negociação da outra parte, mas também que incentivos e sanções eu tenho para a outra parte, e dentro da zona de negociação sempre descobrir como é que eu posso fazer para tentar fechar o acordo mais perto do limite do outro que do meu próprio limite. A segunda pergunta é: como que eu posso fazer quando o interlocutor pressiona muito e saber se é melhor ceder ou ter o risco de perder esse contrato com aquela outra parte? Finalmente, é uma questão simples. É bom ser firme e arriscar a relação com o outro, ou
é melhor render-se para manter satisfação do outro. O que eu posso fazer? Às vezes eu penso, não, esse cliente eu não posso pôr em risco, é estratégico para a minha companhia. E finalmente abro a mão e dou tudo. Mas o problema é que não é uma questão de simplesmente fazer isso e já todo mundo contente. Porque se eu faço isso, o que vai acontecer a próxima vez? O cliente vai exigir de novo. E isso é um problema para mim. Então, o que nós proponemos é fazer com que nós vamos a fazer uma análise dos custos. Qual é o custo do impasse, de ficar na blocagem, de dizer não ao meu cliente, e qual é o custo de simplesmente negociar, abrir a mão e deixar o cliente satisfeito. Para nós é importante descobrir que o impasse, o momento em que eu não abro a mão às petições da outra parte, faz com que nós não consigamos fechar o acordo. E isso tem um custo financeiro. É um acordo que eu não consigo fechar, uma negociação que eu não consigo fechar, e, portanto, algo que eu não consigo fazer produzir para as duas partes. Tem um custo financeiro para mim e para o outro. Nós não conseguimos fechar o acordo. Além disso, tem um custo social e político. As pessoas da minha organização, os meus clientes, estão a me perguntar o que acontece com isso, quando nós vamos ter isso. Eu não sei, eu me lembro, por exemplo, o Pão de Açúcar que fazia o 50 aniversário da sua presença em Portugal. E pide a Coca-Cola, eu não sei se tem alguém na audiência de Coca-Cola ou Pão de Açúcar, me desculpe, um exemplo inventado. E o Pão de Açúcar pide com que a lata de Coca-Cola tem que estar a 40 cêntimos de euro. E Coca-Cola fala, não, impossível, mínimo tem que ser 60. E aí há uma blocagem, porque um não quer descer até 40, outro não quer subir até 60. Então fala, sanções. Então vou falar com Pepsi-Cola. A pessoa de Coca-Cola fala, tudo bem, aceito, você que sabe. Mas se isso passar, durante a próxima semana, as vendas de Coca-Cola em Pão de Açúcar vão descer dramaticamente. E pode ser que o Key Account Manager vai ter o problema político, pois seu chefe vai ligar e perguntar o que acontece com Pão de Açúcar, temos aqui uma quebra, não conseguimos dar os números. E do mesmo jeito, o custo para o Pão de Açúcar é que as pessoas que vão comprar a Coca-Cola em Pão de Açúcar vão dizer, não tem Coca-Cola, o que acontece com a Coca-Cola? É sempre um problema. E, ademais, tem o valor tempo. Quanto tempo o Pão de Açúcar pode ficar sem Coca-Cola nos seus estabelecimentos? E quanto tempo a Coca-Cola pode ficar sem vender a Pão de Açúcar? É simplesmente uma questão de custos. E eu tenho que analisar esses custos. Se eu decidir por negociar, sempre vai ser fazer uma concessão, vou dar alguma coisa que não tinha previsto dar, portanto, o meu resultado vai ser pior. Vou sentar um precedente, eles já sabem que finalmente eu posso fazer alguma coisa, e além disso, tem uma perda de credibilidade. Então, cada vez eu tenho que analisar se a pergunta era, é melhor ficar firme na posição ou abrir a mão? Eu vou dizer, depende do momento da sociedade, depende do cliente, depende da situação geral e também depende dos custos. Então, eu vou analisar os custos que tem estar de um lado ou estar do outro. Analisar os custos sempre é uma questão importante. É melhor, às vezes será melhor bloquear a negociação, outras vezes será melhor negociar, abrir a mão. Terceiro ponto, terceira pergunta que me fizeram que eu achei interessante. Quem faz a primeira proposta de negociação? O que é melhor? Propor eu no primeiro lugar ou o outro? Isso é que sempre as pessoas têm na sua cabeça tem uma ideia que eu vou esperar, vou ver o que ele me propõe, e sempre tenho a esperança de que a proposta do outro seja melhor do que a minha própria proposta. Vocês sabem quantas vezes acontece isso? Nunca acontece. Eu sempre penso, eu vou vender uma mesa em Wallapop, qualquer ponto, e eu sempre preço a convenir. Se eu boto preço a convenir e pergunto quanto você está pronto para pagar para a mesa, nunca vai dizer o número que eu tenho na minha cabeça. Sempre é inferior. Então, nós consideramos que é melhor fazer a proposta em primeiro lugar. De fato, antes eu falava de incentivos e sanções que fazem o poder da negociação. Além disso, além do incentivo e sanções, se eu faço uma proposta perto do limite do outro, dentro de uma zona de negociação que eu posso explicar, uma proposta realista, a primeira proposta que é realista, que está dentro da zona de negociação, dá poder na negociação.
É assim. Portanto, se nós vemos a montanha que Lídia falou antes, isto é o processo de negociação para nós. Eu começo a me preparar. Faço sozinho no meu escritório, eu valido os números, vejo os precedentes da relação, vejo o que há no mercado e, com isso, preparo algumas perguntas, preparo a informação que vou compartilhar com a outra parte, vou partilhar e começo o diálogo com a outra parte. Nesse diálogo, a outra pessoa fala dos seus interesses, fala do que ele quer fazer, do que ele não gostaria de ter, e, finalmente, com a informação que obtenho da preparação do diálogo, eu faço uma proposta. Se essa proposta é boa e com algum ajuste, dá para fechar, para fazer o acordo. Mas, às vezes, não é tão fácil assim. Às vezes, a proposta é rejeitada. Então, vamos ver como que nós fazemos. Se estamos nesse ponto, para nós, o melhor é fazer a proposta primeiro. Quando? Sempre. Se eu tenho dúvida, sempre faço a proposta primeiro. Há somente duas exceções. Primeira, se eu não sei o que vale a coisa que eu vou transacionar com a outra parte, o serviço, a coisa que eu vou comprar, que eu vou vender, não posso fazer a proposta. Tenho que investigar. Tenho que tornar a fase do diálogo e tentar descobrir qual é o valor da coisa. Se eu consigo descobrir isso, então faço a proposta. Se nesse intento de descobrir a outra parte se adianta com a sua proposta, tudo bem, aceito e começo com a proposta do outro. Mas sempre é melhor a minha por uma questão simples. Se eu faço a proposta primeiro, onde eu vou fazer a proposta? Ou no meu ideal, ou no seu limite, se eu descobrir o seu limite. Mas se eu deixo a ele, a outra parte, a possibilidade de abrir a negociação, ele onde vai começar? Onde? Sempre no seu ideal ou no meu limite. Onde é que eu prefiro começar? Sempre no meu ideal, não no ideal do outro. Sempre, é muito melhor. Então, sempre fazer a proposta primeiro. Sempre é melhor propor primeiro, exceto nesse ponto que eu não sei qual é o valor da coisa. E a segunda exceção é na situação de queixas. Se alguém se queixa, é melhor pedir desculpas, dizer, eu entendo você, o que você quer fazer, o que você espera de nós. E às vezes, só com essa atitude, a outra parte fala, eu não quero volver a esta situação. Isso não pode se repetir. E às vezes pedem uma coisa que eu posso dar, e às vezes pedem mais. Então aí vou começar com a proposta do outro. Mas é bom, em uma situação de queixa, não propor primeiro. São as duas exceções. No resto, sempre, a proposta primeiro dá vantagem. E o quarto ponto, a quarta pergunta que me fizeram neste tipo de situações é o que fazer quando a proposta é rejeitada. E é verdade que às vezes faço uma proposta, eu acho que a proposta é boa, é razoável, mas a outra pessoa vê a proposta e fala, não me interessa. Nesse momento em que a outra pessoa diz, não me interessa a proposta, o que eu tenho que fazer? Sempre. Eu tento ser muito claro, por isso falo sempre. Sempre é bom perguntar por quê. Por que rejeitar a minha proposta? Não é fazer de novo uma proposta sem saber. É melhor perguntar o que você não gostou da minha proposta, o que devo mudar da minha proposta para que seja razoável para você, seja aceitável para você. E sempre há duas situações em que a proposta é rejeitada. Essa proposta é rejeitada porque não há interesse na outra parte no que estou a propor. Seja que há uma coisa importante que não está na minha proposta, seja que há uma coisa que não é interessante e estou pondo na minha proposta. Então, se a pessoa, eu pergunto, por que você não considera a minha proposta? E fala, não, porque para mim isto é muito importante, eu não vi isso refletido na sua proposta. Eu converso com a outra pessoa, vejo que há outras coisas da minha proposta que são menos interessantes para a outra parte e faço uma nova proposta reformulada em que eu tirei fora algumas coisas que não eram tão interessantes e puse na minha proposta aquelas coisas que a pessoa estava a me demandar. O importante é que o valor global da proposta venha a ser similar, ordem de magnitude mais ou menos a mesma que a primeira proposta. Outras vezes o que acontece é que eu propus uma coisa que não é do interesse da outra parte. E a outra parte não quer pagar por isto. Eu falo, não, isso daí não me interessa, eu quero tirar fora isto daqui. Eu falo, tudo bem, o que é interessante para você? E se eu descubro outra parte que é mais interessante, eu vou ajudar isso daí, vou añadir, e com isso, quitando uma coisa e ponendo a outra,
ou que eu consigo uma proposta que é mais razoável para outra parte. Tem um exemplo que é um clássico para nós. Nós trabalhamos quase sempre em hotéis, fazemos a formação nos hotéis. Então, negociamos muito com hotéis, recebemos muitas propostas de hotéis. Eu me lembro de uma proposta faz alguns anos, um hotel que era muito interessante. O hotel era lindo, tinha umas boas salas, as refeições eram boas. E na proposta ele falava: temos este preço para as salas, os meios audiovisuais, as refeições, tudo. E, além disso, temos o uso do spa, que está concedido com um horário do spa que é de 9 às 7 da tarde. Eu perguntei: de 9 às 7 da tarde, você sabe qual é o horário do nosso curso? Não. Eu contestei: nosso curso é de 9 às 7 da tarde. Então, eu não tenho interesse em pagar por o spa, porque não vou utilizar o spa. E nós ficamos conversando e perguntei: vocês têm garagem? Sim. E tem muitas vagas? Sim, uma garagem bastante grande. Eu falei: olha, é importante para mim, nós temos 12 participantes. Se você pode trocar o spa, em lugar do spa, por as praças de aparcamento, para nós seria mais interessante. O custo de uma praça de aparcamento são 20 euros a diária. E o custo do spa, a entrada, o ingresso, 20 euros também. Então, para o hotel, vem a ser a mesma coisa tirar o spa da proposta e pôr a praça de aparcamento. E para mim, qual é a diferença? Aquela proposta com spa não está dentro do meu interesse. A proposta com praça de aparcamento sim está com o meu interesse. Então, sempre, quando eu vejo que a minha proposta é rejeitada, a primeira coisa é perguntar por quê e saber se é um problema de reformulação que posso resolver com reformulação. A reformulação é pôr algo diferente e quitar alguma coisa que é menos interessante. Se eu faço isso, às vezes resolvo o problema. Mas há uma segunda situação, é que a outra parte rejeita a proposta, eu pergunto por quê, e a outra parte contesta: é um problema econômico. Isto é muito caro, eu não tenho orçamento para fazer isto. Eu não posso fazer isso. Tenho outra proposta que é melhor economicamente, é mais rentável para mim. Nesse momento em que a outra parte fala de dinheiro, de economia, o que eu posso fazer? Faço uma nova proposta em que eu dou mais, porque ainda não estou no meu limite e tenho a possibilidade de dar mais, ou não? A resposta é simples. Se eu não consigo o que é meu propósito, eu tenho que ver como que eu faço. E neste momento, no nosso curso, quando nós chegamos a este ponto, nós contamos sempre uma história que é muito querida para nós. E tão querida assim que nós, no final do curso, damos um presente que é um alce de peluche. A Lídia vai mostrar para vocês o alce de peluche, porque é uma história bem engraçada. É a história do caçador de alces que ia caçar sozinho, e quando caçava o alce, montava no treino e levava para a sua cidade. E quando ele ia voltar para lá, sempre havia um lobo que seguia ele, e quando via o lobo seguir, não é boa ideia ter o lobo perto do meu povoado, então cortava um bife de alce e dava para o lobo. A estratégia funcionava, o lobo ficava lá. Mas a semana seguinte, quando ia a caçar, já não era um lobo, eram 3, 4 lobos. Já não era um bife, eram 3, 4 bifes. E no final da história, tinha uma alcateia de lobos lá a seguir o caçador de alces. E finalmente, o alce o que é? É o profit, é o benefício da companhia. Se você dá tudo para a outra parte, o que fica para você? Nada. Então, sempre nós dizemos na negociação, não dar filete de alce, não dar bife de alce. Não é bom dar um bife de alce, porque o lobo sempre quer mais. Se há um cliente que pede um desconto e você fala: tudo bem, vou dar 10%. A semana que vem, o que vai pedir o outro? Se você deu um 10% simplesmente porque ele pediu, vai pedir o 15%. Isso é matemático, isso é puro, isso sempre acontece, sempre. O lobo não é vegetariano, ele sempre se excita com a sangue, ele sempre quer mais. O outro em negociação sempre vai querer mais. Se você dá, o outro sempre vai pedir mais. Não é: estou contente, você me deu, então vou dar para você. Nunca. Faça um experimento simples. Se você tem uma criança de 5 ou 6 anos, leve para o supermercado, leve para lá. E cada vez que o menino pedir alguma coisa, fale: sim, você quer Kinder Bueno? Sim, eu vou dar o ovo Kinder. Tudo bem. Você quer galetas? Tudo bem, eu dou. Quer alguma coisa mais? Quer um chupa-chups? Sim, toma chupa-chups. Qualquer coisa. Nunca vai dizer: você se portou muito bem, já não vou pedir mais. Não. Ele fala: é meu momento, eu vou pedir mais, e mais, e mais, e mais. Não façam isso. Frente a isso, a melhor opção para vocês sempre vai ser
resistir ao lobo. O lobo é a outra parte. E dizer algo assim como: se vocês fazem isso, então nós faremos isto. Você quer um desconto? Tudo bem. Se você me dá mais porcentagem de situação, mais porcentagem de pedido, se você me facilita a entrada para sua filial, se você me dá não sei o quê, então nós faremos isto. Sempre é uma questão de permuta, sempre é uma troca. Se você me dá, eu dou para você. Tá? Então, se voltamos para a pergunta era simples, era o que eu faço quando a proposta é rejeitada. E sempre a ideia é, ou bem eu vou reformular, vou dar diferente, não mais, mas diferente, ou bem vou dar mais, mas também vou pedir mais. Sempre vou pedir algo mais em permuta. E lembre-se sempre, não dar bifes de alce. Tá? Finalmente são 5 ideias, bem curtas, bem rápidas. Nós temos um total de 135 ideias no curso. A negociação é uma habilidade que pode ser treinada. E é algo que vocês podem melhorar. E se vocês melhorarem isso, na sua zona de negociação, sempre vão conseguir o acordo um pouco mais no seu lado, um pouco mais no seu proveito. E isso, a final de ano, é um benefício enorme para a sua companhia e para vocês mesmos. Tá? Muito obrigado. Isto era o que eu queria compartilhar. Agora sim, eu mostrei 4 perguntas. Se vocês têm outra pergunta, estou a seu dispor. E além disso, Lídia também, seguro que o Steve também, Steve tiver experiência no Grupo CEP, e pode compartilhar com vocês a sua experiência. Obrigado. Jorge, muito obrigada. Quase tivemos aqui um wrap-up da formação da Scott, porque já ficaram aqui muitas ferramentas para podermos. Para Foi que muito aqui as depressa, pessoas... mas não temos tempo para fazer mais. Eu tenho muitas ideias para compartilhar, mas não posso dar mais. São 5 ideias que gosto. Fica para o próximo webinar. Combinado. Jorge, eu tenho aqui uma questão para ti, que é: tu que já estás nisto há 25 anos, a parte de Está me negociação... chamando velho, não? Sim. Não, jovem, estás sim, mais sim. jovem, tens mais tempo de juventude do que nós. A minha pergunta é: quais é que são, o que é que realmente está a mudar? Tu notas que as pessoas estão mais colaborativas, partilham mais informação? O que é que, pelo teu olhar, qual é que é aqui o grande movimento? Sim, há uma coisa, eu antes de fazer os cursos de negociação fazia cursos de management, cursos de venda, fazia um pouco de tudo. Cursos eram bons. E quando acabava o curso, as pessoas falavam: obrigado, Jorge, foi muito bom, foi realmente legal. Mas eu tinha certeza que o dia seguinte, segunda-feira, quando ele ia para seu escritório, ele falava: fiz um curso muito bom. Mas sua maneira de gerir as situações, as vendas, não mudava muito. O que é bom aqui é que nós damos 135 ideias, fazemos o acompanhamento dessas 135 ideias, fazemos uma fotografia inicial com um personal profile das pessoas antes de começar a negociar, acompanhamos elas com uma plataforma Scottwork Toolbox que permite com que as pessoas já não são capazes de fazer a negociação como eles faziam antes. Uma vez que você faça para o curso, não tem jeito, você tem que preparar de outra maneira, você tem que propor de outra maneira, você tem que reagir ante as vicissitudes, ante o que acontece na negociação, de outra maneira. Não tem como não fazer. Então, é um curso que atravessa você. Não é: foi bom, mas já esqueci, volto a fazer as mesmas coisas. Aí o Steve pode confirmar que é assim ou não. O sentimento que eu tenho. É um bocadinho viciante, Steve. Absolutamente, e eu diria que é, no fundo, é um mapa que fica connosco, e fica connosco no nosso dia-a-dia, sobretudo a nível da negociação. Quando queremos consultar, sabemos que temos ali uma segurança, um mapa, como eu dizia. E isso, obviamente, transmite-nos depois muita confiança. Quando estamos numa mesa de negociação, sabemos que estamos bem preparados. E, portanto, lá está. Antes de fazer o curso, digamos aqui o curso da Scottwork, efetivamente a perspectiva sobre a negociação era uma visão de uma espécie de confronto, quase um tete-a-tete. E depois a visão muda completamente. Nesta ótica de construção de relação com os parceiros e a própria preparação para estas negociações. Portanto, claramente é um mapa, é a nossa bússola, e fica connosco para qualquer negociação. Obrigado. Nós ainda temos aqui mais 10 minutos, portanto, Isaura, ajudas-me aqui na parte das questões? Sim.
Sim, claro que sim, claro que sim. Eu gostaria também de incentivar, a Lídia já o fez aqui através do chat, mas incentivar a que se haja alguma questão que queiram colocar, este é exatamente o momento para isso. Entretanto, tivemos aqui uma intervenção do Lourenço Ribeiro que dá os bons dias e questiona qual o livro relacionado ao tema que indicaria como aquele que foi o referencial para o aprimoramento para a negociação. Portanto, eu creio que seja para a questão para o Jorge, mas se algum de vós quiser também tomar a palavra, que tenha referências, é sempre a acrescentar aqui ao tema. Sì, referente a un libro, è meglio accudire al corso, non leia un libro. Se você quer melhorar as suas competências no golf, não leia um livro, não precisa ler o livro. Tem que ir para a palestra e dar golpes e golpes e golpes. Mas mesmo assim, se você não consegue, então há um livro de John Macmillan, que é o nosso presidente, eu não me lembro do título, é um livro bello, você tem que procurar no Amazon, provavelmente você obtenha, mas é John Macmillan, Negotiation, não me lembro do título. E se não, tem um livro do Harvard, que Harvard é uma escola muito interessante, mas teórica demais para nós. Nós somos muito mais práticos, mas a teoria é boa. E o livro do William Ury se chama Obtenha el Sí, em espanhol. Não sei se é o mesmo em português. É igual. Tenho, sim. É igual. É. É isso. Então já Sim. digo as ideias, uma é fazer o curso, a outra é ler o livro. Sim, eu também acho que aí podemos desvendar um bocadinho de como é que se processa o curso. Portanto, o programa são 2 dias e meio, em que realmente é muito transformacional, porque se senta, há uma parte teórica pequena, que é 20% do curso, mas depois temos 5 casos em que as pessoas têm de preparar os casos, em que nós depois gravamos efetivamente as pessoas a fazerem a sua negociação, para que depois as pessoas se vejam, e isso é muito, muito, muito potente. Portanto, a pessoa sente e a pessoa passa por essa situação na realidade e depois vê-se, então nós aí fazemos o debrief com o que é que poderia ser ainda melhor naquele momento. Steve, não sei se queres partilhar um bocadinho como é que foi a experiência, isto estranha-se e depois entranha-se. É verdade, é verdade. São 2 dias e meio muito intensos, com uma parte obviamente teórica, porque é essencial, é a base, mas depois a componente prática é aquela que realmente nos faz sair da nossa zona de conforto. E é precisamente nesses casos práticos que nós pomos em ação aquilo que aprendemos durante as aulas e depois o momento alto também é a parte das filmagens. E aqui nós conseguimos ver realmente quais são os aspectos que nós precisamos de melhorar. Nós não estamos habituados a ver a nossa postura, muitas vezes a nossa linguagem corporal, até o nosso tom de voz, e portanto é impressionante o quanto o curso em 2 dias e meio nos consegue moldar. Portanto é isso que também acaba por ser tão rico e que acaba por nos marcar, como o Jorge disse. É impossível ficar indiferente depois de fazer este curso com a Scott Work. E, portanto, há tanto que se pode aprender nestes 2 dias e meio sobre nós, que realmente é um curso muito, muito intenso e que marca. E depois, obviamente, há todos os exemplos que são dados também em contexto nacional, ou seja, exemplos práticos de casos de empresas em contexto nacional. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é nós ouvirmos um exemplo, enfim, de uma empresa que nós não conhecemos ou num contexto que é muito diferente do nosso, e depois temos a realidade portuguesa. E, portanto, é um curso que é feito, neste caso, em português e para um público também a nível nacional, e eu acho que faz muita, muita diferença. Bem, eu acabei de colocar aqui as datas dos próximos cursos abertos no chat. Também, o que, por exemplo, fizemos já por 2 vezes com o Grupo SEB foi cursos in company, portanto, é só especializados para uma empresa apenas. Ficam aí com as datas, ficam também com o meu e-mail. De qualquer das maneiras, a Isaura estará aqui a receber também com toda a informação que será necessária, tendo em conta os próximos passos. É algo realmente transformacional, é como o Steve dizia, são realmente dias muito intensos, mas são dias, bem, in company, eu acho que mesmo a nível de relações entre vocês, as coisas é giro, acaba por ser também quase um team building, não é, Steve? Sim, absolutamente, fica marcado, e a história do Beef Dance, nós ainda hoje, entre departamentos, utilizamos muito esse conceito. E fica marcado absolutamente, e
lá está. Depois, é impossível ficar indiferente depois de termos esta formação e destes 2 dias e meio tão intensos. Tanto que eu tenho aqui, portanto, sou mãe do Lucas e do Gabriel, um de 7 e outro de 14, e eles próprios já começam também a usar o se tu, então nós, o que realmente nota que nós trazemos para casa e que vamos ter também estes pequenos negociadores preparados para um futuro nestas andanças. Jorge, nós estamos aqui a 4 minutos, não sei se queres, entretanto, Temos adicionar. mais uma questão, Lídia, não sei se Então, posso... chuta, claro. Eu creio que é uma questão aqui pertinente, como fazer o follow-up por telefone. Se a outra parte faz um impasse, pode-se considerar a teoria de quem liga primeiro fica em desvantagem? Uma questão que eu acho que é até pertinente, não é? Porque as negociações nem sempre são feitas por e-mail e às vezes em reunião. O que me dizem em relação a isto? A pergunta é muito boa, muito obrigado. A resposta é: se você fala primeiro para dizer que sim, sem pedir nenhuma coisa em troca, então é debilidade, você vai perder na negociação. Mas se você só liga para perguntar o que há da minha proposta, então é boa, não tem problema, não tem que ter problema em ser o primeiro em desligar o telefone. Se é desligar para dizer vou dar o que você me está me pedir, então vai ser um problema para você. Não é uma questão de debilidade. A debilidade é o conteúdo, não ligar primeiro. Essa é a minha resposta. Muito obrigada. Há uma pessoa que estava a me perguntar o nome dos livros. Eu já resgatei o Managing Negotiations de Kennedy, Gavin Benson e John Macmillan. Esse é o livro que eu recomendei. Managing Negotiations. Vou pôr na resposta. Bem, então, Isaura, não há mais questões? Confirmas aí só para termos... Temos aqui questão relacionada com o calendário dos cursos, que já foi partilhada também aqui no chat do webinar, e tínhamos estas 2 questões que já colocámos entretanto. Eu gostava também só de referir que caso os oradores pretendam, autorizem a partilha, nós podemos também aqui através da CCIP enviar por e-mail a todos aqueles que tenham interesse em receber a partilha portanto, da apresentação. Não sei se será possível, se não, mas em todo o caso perguntava aqui se pretendem fazer a partilha dessa apresentação ou se ficamos com a gravação onde temos toda essa informação. Normalmente isso acontece, o link do vídeo da gravação do canal do YouTube é enviado para todos os participantes e, portanto, lá com certeza podem encontrar tudo aquilo que foi falado e rever as vezes que forem necessárias para tirarem as vossas dúvidas também. Temos várias pessoas a agradecer, não sei se neste momento, Lídia, queres fazer o encerramento. Da minha parte é apenas agradecer a presença de todos e deixava se calhar agora as últimas palavras contigo para também, com a tua simpatia, fazeres o encerramento aqui desta sessão e agradecer Bem, a todos. sim, eu fico de coração cheio a ver todos estes comentários no chat. Obrigada a todos. Realmente a negociação é um mundo e é um mundo que nos dá muitas competências para levarmos e para chegarmos a um maior sucesso, porque realmente as negociações são entre empresas, mas essencialmente são entre pessoas. Abram-se a esta experiência de 2 dias e meio que é realmente transformacional e que nos abre uma perspectiva muito mais alargada sobre aquilo que é a negociação, porque negociação hoje é comunicação, é liderança, é também humanidade. E é assim então que agradeço muito a todos a presença e aqui um especial muito obrigado ao Steve, muito obrigado ao Jorge e muito obrigado à Câmara do Comércio por nos ter dado esta possibilidade de chegar a tanta gente e de ter aqui tanta gente a ouvir esta nossa mensagem. Portanto, obrigada, estamos todos disponíveis para aquilo que precisarem. Obrigada. Obrigada a todos também. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigada. Obrigado.